No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer aqui um crossover passivo para subwoofer e as dicas também se aplicam nos médios graves. Então, se você quer fazer uma caixa só para subwoofer, não tem um crossover ativo, então esse é o vídeo para você aprender a fazer o filtro. A gente vai fazer um aqui passo a passo, eu vou dizer como você vai instalar no alto-falante. A gente vai fazer um teste aqui na prática, vocês vão ver a eficiência. Eu já fiz um vídeo falando sobre o corte de baixa frequência para médio grave, tá aí o card para você assistir no final desse vídeo aqui. Mas esse vídeo aqui você vai aprender a dar um corte tanto nas baixas quanto nas altas frequências, galera. Eu já vou deixando de conversa, você que gosta desse tipo de conteúdo, por acaso é novo por aqui, eu já deixo logo esse convite para você fazer parte da nossa família aí. Se você tá no canal Gênio da Gambiarra, vamos pro vídeo, galera. A gente vai fazer testes práticos aqui. É um teste que eu quero que vocês vejam na prática. O alto-falante já tá ligado. Tá soltando aqui. Tá uma equalização flat aqui. Ela tá indo todas as faixas de frequência, né? Que tá sendo aplicado do amplificador. E tá aqui o meio, o fio positivo. Vejam só que não tem mais nada no falante aqui. E tá vindo direto do amplificador. Aqui a gente vai fazer os testes. Primeiro, é bom a gente deixar claro que trata-se de uma coisa que não precisa de nada de energia, a não ser a própria energia que vem do amplificador. Então aqui é um crossover passivo. Crossover ativo seria o processador, ou crossover propriamente dito analógico mesmo, para você ajustar lá. Aqui os ajustes são fixos, você vai fazer de acordo com a produção da bobina e o valor do capacitor. Então, de acordo com o valor, a relação deles, você vai ter um resultado de corte no falante. Então, por mais que venha todas as frequências baixas, médias e altas frequências, a partir daqui o circuito vai drenar essa energia, que ele não vai querer que passe para o alto-falante, ele vai drenar e vai se perder nos próprios componentes. Então é muito bonito na teoria e vai ficar melhor ainda na prática. Vocês vão acompanhar aqui e já já eu digo detalhe de como produzir o próprio indutor e quais valores a gente vai usar de capacitores para fazer determinados cortes. Então, como eu havia dito antes, como o alto-falante tá ligado, eu vou soltar aqui. Deixa eu até colocar outra música aqui. Como o amplificador é bem fraquinho, eu vou deixar dentro do limite do amplificador, até onde não tem distorção. Vocês conseguem observar que tá saindo até agudo, né? Por mais que não tenha super tweet, mas tá tipo agudo, médio agudo, né? Então eu vou colocar o indutor aqui e a gente vai fazer o teste sem ele. Indutor. Sem indutor. Sem indutor. Com indutor. Vê só, galera, que apenas o indutor ele já corta boa parte da região da alta, né? Então, se for para a aplicação de médio grave, apenas esse indutor assim, você já tem um corte da alta. Então você precisaria de um corte para cortar as baixas. Mas aí, como vai aplicar o capacitor, a gente vai deixar para o final. O foco aqui é para o subwoofer. Então vamos focar logo no subwoofer. Então a gente já cortou boa parte. Eu tenho certeza que vocês conseguiram assimilar aí no áudio. E o que é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou colocar, galera, na realidade precisaria apenas de um, mas como eu não tenho um com o valor ideal, eu estou juntando 3 para dar o valor que eu quero. E a gente vai colocar aqui na prática, vocês vão ver
o que é que esse camarada faz. Vou fazer mais um teste aqui sem o indutor e com o indutor, e na sequência eu vou ligar o capacitor aqui. Vejam só, viu? Vou baixar aqui que os limites do amplificador, né? Vê só que sai todas as regiões. Deixa eu botar aqui outro. Com indutor, sem indutor. Agora vamos colocar o capacitor, galera. Do positivo aqui, ó, para o negativo do falante. Olha só, galera, que efeito dá, hein? Ó. Tirei, vou colocar. Ó, que top, hein, galera? Levando em consideração que aqui não é um falante subwoofer, aqui a gente tem apenas um woofer, que muitos aí usam até para a região de médio grave. A gente tem um corte extremamente fixo ali nas baixas frequências. Então a gente, nesse caso aqui, é especificamente para aplicação onde você vai destinar para subwoofer. Até uma determinada região ali, um pouco de voz ele vai entrar. Mas observe que o corte que é dado pelo capacitor é além do corte que é dado pelo indutor. Então o indutor já me dá aquele corte de acordo com o valor dele, da construção dele, como a gente havia falado antes, até uma determinada região. E vai esse capacitor e faz com que esse corte seja mais preciso ainda. Então ele vai e desce mais ainda, restringindo mais aquela região de atuação só das frequências baixas. Então a junção de apenas capacitor e indutor, aqui eu disse a vocês que no caso eu tô com 3 capacitores aqui. E esses capacitores, óbvio que se eu tivesse apenas um, a fórmula ficaria bem mais simples. Nosso som entraria aqui, passaria pelo indutor, aqui ele pegava o capacitor, drenava para o terra, aqui a gente tem o falante, vamos lá, negativo do falante, a gente tem positivo do falante. Então a gente tem aqui entrada de som, aqui, positivo, passa pela bobina aqui, pelo indutor, né? Passa, chegando aqui, esse capacitor drena as frequências altas para o terra. As frequências altas aqui são drenadas para o terra. E vai passar o som bem limpo aqui para o alto-falante. Veja só, galera, que top, hein? Simples, né? Mas esse circuito, não estou inventando nada. Esse circuito já vende no mercado. O objetivo do nosso canal é ajudar e a gente conseguir construir os nossos. E o melhor de tudo, adaptar a nossa realidade. Então, com base nisso aqui, você adapta para a sua realidade. E o que eu estou querendo falar? De acordo com o seu falante e o corte que você quiser, você vai colocar um fio mais grosso, porque dependendo da potência. Então, por exemplo, aqui foi usado o quê? Fio 17, por exemplo aqui, fio 17 AWG, e aqui foram de entre 180 a 200 voltas de fio. Eu dei aqui nesse carretel. Precisei comprar? Não, galera. Eu aproveitei para fazer o teste aqui para vocês. Eu encontrei vários núcleos de transformador, óbvio, desmontei alguns. E encontrei alguns que tinham os fios que era adequado para fazer esse teste aqui. Fiz os cálculos, testei antes, fui testando para ver tudo, porque a base dos projetos tem que sair assim. A gente não vai trazer uma coisa aqui só para ganhar like. A gente vai trazer uma coisa que a gente tem que certeza que funciona. A ideia não é colocar mais dúvidas, é ajudar a resolver os problemas. Então tá aqui o núcleo
que é essa parte aqui, o carretel, eu consegui reaproveitar de transformador mesmo, desenrolei e coloquei, tá em média de umas 180 a 200 voltas de fio 17 aqui. Aqui ficou para essa aplicação aqui, essa bobina, dependendo do jeito que a gente tava ligando, do início para agora, ela tanto vai servir para as regiões de médio quanto para as regiões de grave, dependendo da forma que você vai usar. Porque, por exemplo, se você tem uma caixa que ela tem um titânio e um falante e você quer apenas cortar parte das frequências altas, a aplicação vai ser apenas o indutor, não vai precisar do capacitor. Entenderam? Se você vai precisar um corte mais baixo, a caixa é projetada para subwoofer, você vai fazer o indutor e vai acoplar o capacitor. E a capacitância aqui, ela vai variar de quanto? Galera, os valores aqui, você pode fazer testes aqui, nesse caso desse capacitor aqui, entre 20 e 40 microfarads. As tensões, é muito importante deixar bem claro aqui, tensões para esse tipo de aplicação aqui, sempre a mais de 250 volts, sempre. Capacitor eletrolítico funciona? Até funciona, só que ele tem que ser sem nenhuma polaridade. Então é um capacitor que não é assim, com essa faixa negativa, que do outro lado vai ser o positivo. Não, é um capacitor que ele não tem nenhuma polaridade. Você pode até usar assim, os dois negativos juntos, para aqui fazer um só capacitor. Eu passei um vídeo mais detalhado sobre isso aí, sobre os médios, a aplicação desses capacitores correto para você fazer aí. Só que no vídeo a gente só aborda a questão da baixa frequência. Então, o que acontece é o seguinte: se você quer cortar a alta e quer cortar a baixa, são dois componentes para o médio. Se você quer cortar todas as altas e as médias, tem que ser dois componentes. Vai mudar apenas a forma de ligar. E como seria a ligação, por exemplo, para a gente cortar as baixas frequências e as altas frequências? A gente já viu que aqui, nessa aplicação que está aqui, está cortando as altas, né? A gente tem o corte das altas até um certo ponto. Colocou o capacitor, desce mais. E para cortar apenas parte das baixas, como é que a gente vai fazer agora? Ao invés de ser ligado o capacitor aqui, eu vou fazer o rabisco aqui para deixar bem claro. Viria a bobina e capacitor aqui, positivo do falante aqui, galera. Então aqui tá uma associação série de indutor capacitor indo para o positivo do falante, e negativo do falante. Capacitor sem polaridade aqui, pode ser poliéster eletrolítico desde que não seja bipolar. Então a gente vai fazer um teste aqui na prática agora, para você ver como fica o som. Vamos tirar aqui. Tiramos o fio positivo. Eu tô com o capacitor aqui 30 microfarads aqui. Cada um desse aqui tem 10 microfarads exatos. Então, em paralelo, eles vão dar 30 microfarads. Vê só, galera. Se eu tiro aqui o capacitor, se eu quiser mais, passar mais grave, aí eu usaria sem capacitor.
assim, sem indutor. Vou baixar aqui pra gente conversar melhor. Então, o corte específico é indutor, capacitor. Tem muitos outros, galera. Tem muitos outros sisteminhas que usa vários resistores, como vocês estão vendo aqui, vários capacitores. Mas muitas das vezes você observa do outro lado, às vezes os resistores estão em paralelo para dar um maior valor de watts, às vezes estão em série. Então, dependendo do circuito, dependendo da elaboração, tem a questão de quarta, quinta, sexta ordem. Então os cortes vão ser mais precisos. Quanto mais coloca componente aqui, mais o corte vai ser preciso. Mas também parte da potência do amplificador se perde aqui. Mas a gente também tem um som mais limpo lá no alto-falante. E preserva mais digamos que o material do falante. Você vai ter menos desgaste físico no falante, porque ele vai estar trabalhando dentro da faixa de operação. Então o indutor, quanto maior o subwoofer, esse indutor, óbvio que precisa ser com fio mais grosso e ter até mais espiras. Você não se assuste se o indutor ficar bem maior mesmo, porque a depender da potência, tem uma certa energia. Por exemplo, as regiões das altas não tem um passe de mágica assim, ela não vai para, ela se perde aqui. Então, se você colocar muito fio, vai restringir apenas só com o indutor. Então, se eu preciso usar um woofer bem grande, esse fio tem que ser mais grosso, um woofer que vai trabalhar com muita potência. Mas isso é baseado em testes e cálculo. Não tem forma de bolo, que assim como caixa acústica, a depender do falante que eu vou usar, o indutor vai mudar a espessura do fio e o tamanho. Esse aqui a gente tá vendo a atuação, até que região cortou. Se isso aqui já tá bom para você, a dica foi essa, de 180 a 200 voltas de fio com fio 17. Para subwoofer, independente da polegada, já vai funcionar até uma escala de potência considerável. Mas se você coloca ele em teste e nota que está aquecendo, você tem que fazer com que consiga o mesmo resultado aqui com um fio mais grosso. Então, para isso, ele vai ter que ser maior. Na medida que você coloca mais fio, consequentemente, o tamanho do indutor aumenta também. Então, eu já vi indutores bem grandões, que dá cortes específicos, bem calculados. A questão de corte é muito cálculo. Eu, particularmente, eu não vou estar trazendo cálculo aqui no canal, nem pretendo, para o vídeo não ficar chato. Fiz o indutor, coloquei em prática aqui, a gente viu que dá o corte. Dentro dessa escala aqui, fica a seu critério, cara. Desmonte o transformador, eu desmontei vários aqui. Vejam só os núcleos, tem muitos outros aqui, não há necessidade aqui de estar pegando para vocês. Vocês acreditam em mim? Então aqui no canal, aqui inscrito, com certeza, porque acreditam no que a gente tá falando aqui do outro lado. A gente resolve os problemas quando a gente não sabe, com base em testes. Eu tô dando ponto de partida aqui. Aqui você, com isso aqui, você consegue fazer seus testes. Aqui, por exemplo, se fosse uma caixa 3 vias, você poderia ter a faixa de médio, o woofer e a faixa do Super Tweet, no caso, que seria um drive de titânio. Então você conseguiria restringir para cada um falante aquele leque de frequência específico, tanto para o sub, tanto para o médio. Aqui a gente teria corte das altas, aqui a gente teria o corte das baixas. Nesse caso aqui a gente teria um corte de total frequências médias e altas, só passaria o woofer e subwoofer aqui. Então, como eu disse, são vídeos que não tem data de validade aqui. Com certeza acaba ajudando, independentemente do tempo, vai estar sempre pessoas procurando esse assunto. E se tiver dúvidas, coloque aí nos comentários, que eu sempre costumo ler todos, para a gente estar trazendo também em forma de vídeo aqui. Esse engajamento assim da gente aí na plataforma é fundamental, isso é muito bom. Eu me sinto muito bem, o canal tem crescido muito. E é uma coisa que eu faço o que eu gosto. Então eu tenho o maior prazer de estar trazendo esse tipo de informação. Por mais que tem coisas que a gente não é perfeita, a gente sempre acaba se equivocando em determinadas informações. E eu tô sempre lendo os comentários aí de vocês para estar corrigindo essas coisas aqui.
Então esse foi o vídeo de hoje. Eu deixo mais esse convite para você que ainda não é inscrito. Cara, não vai sair daí sem se inscrever. Um trabalhão dá pra gente fazer esses vídeos aqui, né? A gente faz com todo amor. E esse like de vocês aí massageia nosso ego. Galera, eu vou ficando por aqui. Fica vocês daí. Fica todos com Deus. Aquele abraço. Valeu, galera.